Então, dando sequência, irmãos, ao que nós estávamos falando em domingos anteriores, principalmente em sermos homens e mulheres melhores cristãos, há uma necessidade, principalmente, de nós exercitarmos essa verdade, a fé. Por quê? Porque nós muitas vezes perdemos no rumo, na caminhada, por situações cuja nos acometem, sofremos adversidades e chegamos a ponto de muitas vezes perder a fé, perder as esperanças, não sabemos a quem socorrer. E aqui, irmãos, este quadro cujo acabamos de ler aqui é uma mulher que buscava, irmãos, libertação. Mas libertação para quem? Principalmente para sua filha. Qual era o estado da sua filha? Estava tremendamente endemoniada. Aqui vemos um quadro de possessão. Imagino que esta mulher passava, e o único que poderia resolver o problema era Jesus. O único que poderia resolver o problema era Jesus. E digo a vocês, o único que pode resolver o teu problema, o meu problema, o nosso problema é Jesus. O único que pode nos dar orientação, direção, é Jesus. E esta mulher cananeia, principalmente em alguns relatos, principalmente o texto de Marcos, fala que essa mulher era de origem sírio-fenícia. O que isso significava? Era uma mulher totalmente dessa origem, cuja essa origem trazia certa discriminação, principalmente para os judeus. Por isso que os judeus queriam que Jesus caísse fora, diante de um quadro, de um relato, diante de uma postura que essa mulher queria de Jesus. Os discípulos queriam tirá-la, porque era tremendamente uma mulher discriminada, por ser gentia. Todo gentio, mediante os judeus, são discriminados. Todo judeu discrimina o gentio. Infelizmente, assim como hoje, nós não podemos fugir de uma realidade. Por mais abertura que nós temos, por mais situação que te leva até a prisão hoje, se você for racista, se você demonstrar algum tipo de racismo, você está propenso a ser levado até à prisão, por causa da lei hoje que favorece. Mas infelizmente, irmãos, hoje existe racismo. Infelizmente, não de maneira escancarada, mas muitos camuflados. Então essa mulher sofria da mesma maneira, assim como outras pessoas sofrem essa situação de racismo. Mulheres, quantos preconceitos ainda com mulher? Mulher não, mulher é segundo plano, o lugar de mulher é cozinha. Não se fala isso, lugar de mulher é arrumar casa, longe dela estar crescendo, desenvolvendo e ser até melhor do que o homem, porque hoje, infelizmente, o homem se acomodou de tal maneira que a mulher está sendo levada a tomar uma posição que muitas vezes o homem não toma. E isso é uma discriminação. E essa mulher sofria essa discriminação e enfrentava, irmãos, preconceito da sociedade. Hoje tem vários preconceitos, mas era uma mulher totalmente menosprezada, falando no geral. Era menosprezada. Mas ela se vê num quadro. Olha a situação dela. Ela estava longe das promessas de Deus. Abre lá em Efésios capítulo 2, 12, diz assim: naquele tempo, olha só, estáveis sem Cristo. Olha a situação daquela mulher, fazendo essa comparação de gentios, em relação aos hebreus, ao povo de Deus, povo de Israel, aos gentios, cuja era a minha situação, era a sua situação. E aquela mulher se encontrava nessa. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, não tinha promessa sobre a minha vida. Efésios capítulo 2, versículo 12. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era o quadro daquela mulher. Mas esta mulher, irmãos, ela passou a entender melhor o propósito de Deus. Porque quando soube que Jesus estava naquela cidade, se você vê um quadro, Jesus saiu de uma cidade, porque ele saiu dessa cidade no sentido que ele estava sendo muito pressionado e iria ser preso. Então ele saiu, se me falha agora, essa cidade cujo Jesus foi para Tiro e Sidom, que é o quadro que nós estamos vendo aqui. E anterior a essa cidade, ele saiu por causa dessa situação. Estava, entre aspas, mais tranquilo. Mas aparece esta mulher. E aparece esta mulher. E veja que a mulher, 22, eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões, que região? Tiro e Sidom. Para a gente entender um pouquinho, Tiro e Sidom eram duas regiões, na época, tremendamente valorosas, de um comércio grandioso. E era uma cidade muito populosa.
E Jesus ali passando, depara-se com esta situação. E ela chega para Jesus e diz, primeiro, filho de Davi. A primeira coisa que aquela mulher faz, reconhece quem é Jesus. Nós muitas vezes, irmãos, sabendo quem é Jesus, o que Jesus fez, nós não reconhecemos Jesus. E fico um pouco estarrecido no sentido de que nós sabemos toda a direção, sabemos como proceder e não executamos. Quando estamos numa dificuldade, irmãos, qual é o nosso primeiro passo? É ir buscar ao Senhor. Essa mulher teve uma postura fora de série, foi persistente, ela não desistiu, irmãos, por este quadro, por ela ser uma pessoa totalmente discriminada. Ela se abnegou, irmãos. O que é abnegar-se? Renunciar a si mesmo. Ela permitiu que fosse comparado com uma cachorrinha. Fosse comparado com cachorrinhos. Olha o diálogo em relação a isso. Mas esta mulher sabia em quem estava conversando, sabia em quem estava se direcionando, porque chamou Jesus, reconheceu Jesus como filho de Davi. O único que pode fazer algo nas nossas vidas é o filho de Davi. É este Messias, é este que veio em prol da humanidade para salvar um mundo que se havia perdido, no qual eu e você estávamos todos envolvidos, e estamos hoje, porque o mundo ainda está perdido. Mas Jesus veio ao mundo para que eu e você fôssemos salvos. E este é o propósito. E esta mulher queria, irmãos, algo sobrenatural. Queria algo cuja estava sendo acometida a sua filha. Estava preocupada com a sua filha, porque sua filha estava tremendamente endemoniada. Irmãos, não sei se alguém conhece que quadro de endemoniamento. Se alguém já viu. Existem pessoas que estão endemoniadas, existem pessoas que estão opressas. É diferente, porque aí estão dois quadros, de possessão e de opressão. É diferente. Só que esta mulher enfrentava essa situação de endemoniado. Sua filha estava endemoniada. E creio que a alma daquela mulher andava constantemente angustiada, porque estava preocupada com a filha. E um quadro desse, o endemoniamento, irmãos, destrói praticamente toda uma vida, destrói praticamente toda uma sequência de um crescimento, destrói totalmente o ser humano como um todo, o transforma em trapo, imundície nas mãos do diabo. E é isso que o diabo faz com o homem. Ele faz coisas horrendas, denegrindo a imagem do homem. Aquilo que Deus fez, que disse é bom, o diabo ele faz tudo fazer sendo transformado. E esta mulher estava sentindo. Essa mulher foi direto, irmãos, a Jesus. E veja, irmãos, que Jesus fez coisas grandes. Deixa eu só trazer algumas anotações aqui, falar alguma coisa sobre a fé. O que é fé, irmãos? Eu tive um cuidado de trazer algumas curiosidades sobre a fé. Existem situações da fé cuja Bíblia relata. Existem tipos, nós vamos estudar mais a fundo na escola dominical, vamos ter oportunidade, que a próxima aula, é justamente sobre esse assunto, podemos aprofundar. E alguns pontos aqui que já nós falamos, já debatemos. Existem vários tipos de fé, várias situações. Tem a fé natural. A fé natural é aquela fé que tem a capacidade do ser humano de acreditar. Por exemplo, se eu tocar nesse botão aqui, eu creio, tenho fé, que se eu tocar nesse botão não desliga, aqui, agora eu identifiquei. Como é que eu pude saber que no mover de botão a coisa liga e a coisa desliga? O ventilador, estou falando aqui, desliga e liga. Isso é uma fé natural. Eu creio que isso vai acontecer. Mesma coisa se eu apagar a luz e acender a luz. Como é que eu sei que se eu apagar vai ficar tudo escuro e se eu acender vai clarear? Isso é uma fé natural. Como eu sei que se vir chuva, a terra vai ser beneficiada pela chuva. E se ter o sol, a terra vai ser beneficiada pelo sol. Enfim, todas as coisas. Isso é uma fé que é colocada como natural do ser humano. É natural. Por exemplo, quem já viajou aqui de avião? Como é que você sabe que ao sentar naquela poltrona,
o condutor lá, o piloto, vai poder fazer o seu trajeto da onde você quer ir, de A a B, e você sabe que aquele piloto vai conduzir você sem nenhum problema. Tem que ter fé. Aqui. Tem que ter muita fé, irmãos. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Essa é uma fé natural. Então eu vou lá comprar passagem, comprei a passagem, sentei na poltrona, estou saindo do Brasil, vou para um outro estado, um outro país, o que seja. Mas eu estou indo de avião. Em fração de minutos para Curitiba, mais ou menos são um período de 6 horas, ou até o Rio de Janeiro, mais ou menos 6 horas. De avião você vai demorar, o que é? Uns 40 minutos. Olha que beleza. 40 você não vai nem perceber. Tempo de você embarcar e desembarcar, já deu os 40 minutos. E dormiu, acordou, até tomou um café, né? Como é que você sabe que deu certo o negócio? Que vai dar certo o negócio? É realmente você crer, né? Porque existem por trás disso uns profissionais, pessoas habilitadas. E você confia nisso, você crê nisso. Isso passa a ser uma fé natural. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa fé é que nos impulsiona. Tem uma fé pessoal em Deus. Essa fé é onde é interessante para mim e para você. Porque esta fé é aquela fé cuja eu um dia reconheci Jesus como Senhor e Salvador e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu algo de novo em mim. Eu passei a nascer de novo. Quando eu nasço de novo, começa toda uma mudança, uma transformação. E vou depositar minha fé nesta pessoa que mudou, que transformou a minha vida. Quem é? Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida, mudou a sua vida. Então eu vou possuir essas características de confiar totalmente nele. Essa é uma fé pessoal. E nesta, irmãos, vou ter com certeza a minha vida, que é o que o homem mais necessita hoje. Uma vida de equilíbrio. O que mais falta no ser humano hoje? Ser uma pessoa equilibrada. O que mais falta no ser humano hoje é uma pessoa de paz. Em qualquer circunstância ele anda de paz. O que mais falta no ser humano hoje? Viver e exercitar o verdadeiro amor. O que mais falta hoje está todo mundo voltado para si. Não está mais sendo voltado para o outro. Está vivendo mais um egocentrismo do que um teocentrismo. Quer dizer, um cristocentrismo mesmo. Cristo no centro. Estamos fazendo tudo o contrário. Por quê? Porque não há mais essa situação de confiança, de equilíbrio, de paz, de amor. Não existe mais. Infelizmente. E por isso que nós devemos exercitar novamente. Se perdemos, vamos ser restaurados aí. Vamos ser restituídos nesta fé em Cristo Jesus. Para eu amar mais meu Senhor Jesus. E quando eu nasço de novo, existe essa situação. Irmãos, quem já nasceu de novo aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você tem certeza da salvação em Cristo? Amém. Quem tem certeza da salvação em Cristo, levanta a mão aqui. Ó. Amém. É um povo firmado. É um povo que realmente tem a sua fé pessoal em Deus. Não está embasado em situações que vão lhe ser favoráveis, mas está embasado na sua fé, naquilo que crê. E quando nós aceitamos Jesus, esta fé é desenvolvida nas nossas vidas. Uma fé, outra situação, uma fé objetiva, uma fé direta. É o fruto da atitude do crente. É a minha atitude, minha atitude. Esta mulher aqui teve uma fé objetiva. Nós vamos ver alguns quadros aqui de fé objetiva. Por quê? Porque, irmãos, a fé, em Romanos 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem dessa maneira. Então esta fé objetiva, minha, sua, quando nós estamos em dificuldade, cuja sofremos a situação do dia a dia, onde eu vou exercitar minha fé? Onde eu vou depositar minha confiança? Aonde? Não vou em gurus. Não vou em religião ABC. Eu não vou. Graças a Deus que o cristianismo de fé é totalmente de religião. O cristianismo é Jesus Cristo já fez um caminho para você andar nele, seguir e aprender dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém meu Pai senão por mim. Enquanto que o religiosismo mesmo é você fazendo o seu caminho para chegar a Deus, cujo nunca vai chegar. Porque só existe um caminho, Jesus Cristo. Amém. E nós não estamos voltados a A, B, C. Nós estamos voltados só a um, que é Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus faz com que a nossa fé seja objetiva. Onde eu vou aprender mais de Jesus? Irmãos, por que dessa ênfase? Por que desse desafio à igreja? Para que a igreja se envolva mais com a palavra.
Irmãos, eu lendo mais a palavra, irmãos, aprenda aqui. Vamos ler essa palavra, não com a mente. Mas eu preciso ler a palavra para eu entender. Vamos ler a palavra com o coração. Quando eu faço isso, eu vou ter entendimento do que eu estou fazendo e vou ser transformado nas minhas atitudes. O que precisamos hoje, irmãos, exercer a nossa fé para que a nossa vida seja cada vez mais transformada, não segundo princípios cuja nos passaram, mas segundo princípios da palavra de Deus, para que nós sejamos direcionados da maneira correta e alcançarmos a nossa vitória. Essa mulher aqui alcançou a vitória porque foi direto aquele que poderia resolver o meu e o seu problema. E ainda hoje existe esse Jesus que pode resolver o meu e o seu problema. É só exercitarmos a nossa fé, é só nós crermos e que a nossa fé seja objetiva. Uma outra fé, irmãos, que existe, fé salvífica, essa já conhecemos, né? Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a fé não vem de vós, é dom de Deus, não para que nós sejamos assim, vangloriados, mas recebemos isso pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus. Recebemos gratuitamente, não é porque eu mereço. Se for para merecer, eu seria o primeiro a não estar aqui. Eu não mereço nada, mas eu recebi isso gratuitamente e recebo pela graça, favor imerecido. Essa é a fé cuja salvação. Tem a fé de dom. Tem pessoas que têm dom. Não vou brigar. E não vou, se você quiser buscar, e a palavra de Deus diz assim, ó, se você quiser um dos melhores dons, busque. O melhor é o amor. Porque não adianta nada você ter dom de cura, dom de libertação, dom de discernimento, dom disso, não adianta nada. Mas precisamos exercer. Mas que você tenha fé. Oxalá, irmãos, que Deus possa te abençoar, te ungir. E a palavra de Deus diz assim, se você tiver fé e pedir para aquele monte sair daquele lugar e transportar com o outro, vai ser feito conforme a tua orientação, conforme a tua palavra. Meu Deus do céu, isso é um dom, porque um dom tem um propósito. Amém? Se você quiser este dom, peça ao Senhor, o Senhor vai te dar. Tenho certeza, irmãos. Exerça esta fé como um dom. E a fé como fruto. De tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Só algumas curiosidades nesse tipo. Existem também graus, irmãos, de fé. Como assim, pastor? Está complicando. Tem graus de fé. E acrescentei mais um aqui. Tempos atrás preguei sobre isso, sobre graus de fé. Tem aquela pessoa que não tem fé, tem aquela pessoa que tem pouca fé, tem aquela pessoa que tem uma fé que superou as expectativas de Jesus, e tem esta mulher aqui, que foi tamanha fé, que nós lemos no texto hoje. Homem de pouca fé. Aquela situação dos discípulos. Lá está em Mateus capítulo 8, versículo 26. Cujos discípulos, irmãos, Jesus despediu, olha, vão lá, curem, faz isso, faz aquilo. E houve uma situação cujo, irmãos, era necessário que fosse repreendido o demônio. Aí chegou o dia de Jesus, fala, Jesus, vieram os seus aqui e não conseguiram expulsar. E Jesus foi lá, orou, expulsou o demônio daquela pessoa, e Jesus disse para eles, até quando vocês serão homens de pouca fé? E muitas vezes somos esses. Outra situação, aqueles que lhe faltam fé. Marcos 9, 24. Aquele caso do jovem possesso. Marcos 9, 24. Veja que situação, este Marcos 9, 24 é aquela situação do jovem possesso que Jesus pediu para os seus discípulos expulsar, e eles não conseguiram expulsar, veio Jesus diretamente. Eu inverti aí. E esse de pouca fé, quando Jesus estava no mar, junto com eles, veio aquela tempestade, eles ficaram todos atordoados e disseram, homens de pouca fé. Até quando, né? Eu estar com vocês serão essas pessoas de pouca fé. Outra situação, no caso aqui dessa mulher Cananeia, que Jesus a considerou como uma mulher de tremenda fé, muita fé. Oxalá que nós sejamos considerados esta. Mas teve uma outra situação em Mateus 8,5, que é o homem de grande fé, que é o centurião. Centurião que desceu da sua postura, porque nenhum centurião vai abaixar a sua postura, mas ele se viu diante de uma necessidade, porque o seu servo, o seu operário, o seu funcionário, vamos dizer assim, estava em situação difícil. Ele queria que ele fosse abençoado. Ele falou, Jesus, eu sou homem de autoridade, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se eu disser para alguém, vá, faça isso, eles vão e fazem.
e eu não sou digno que o Senhor venha à minha casa. Mas uma coisa eu digo, Jesus, se o Senhor liberar uma palavra agora, e espero isso, Senhor, se o Senhor liberar uma palavra agora, tenho certeza que este meu servo será curado. Naquela mesma situação, Jesus disse: nunca encontrei tamanha fé em Jerusalém. Vá conforme seja a tua fé. Então você pode perceber aqui que existem situações das nossas vidas de grau de fé. Qual é o nosso grau? Qual é o nosso grau? Volta lá no texto. Veja, esta mulher, ela fez coisas maravilhosas. Esta mulher, chegando a Jesus, ela foi persistente. Chegando a Jesus, ela teve o seu refúgio. Ela teve a sua maneira de ser tratada segundo Jesus. Olha como Jesus provou aquela mulher. Preste bem atenção. De que maneira? Primeiro, Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Versículo 23. Você já pensou? Pensa comigo, irmãos. Você vai chegar diante de uma pessoa, esta pessoa, cuja você sabe que ela tem toda uma orientação, toda uma direção, e ela fica muda. Ela fica quieta, como se a ponto de dizer assim: olha, você fica na sua, eu fico na minha. Já pensou que situação? Essa mulher, ela se viu nesse quadro. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Porque a mulher cananeia chegou a ela, no versículo 22, disse assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. 22. Lá no 23, ele, porém, não respondeu nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Olha o que os discípulos queriam. Os discípulos queriam que ela fosse retirada da presença de Jesus. Vários quadros, várias situações. Uma porque ela era discriminada, uma porque era mulher, e assim por diante, conforme já relatei. Então, acontecia isso. Mas Jesus, depois, irmãos, respondeu: não fui enviado senão a casa, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem que ele estava falando aqui? Efésios capítulo 2, versículo 12. Jesus veio para quem? Para o povo de Israel, né? E lá em João capítulo 1, fala que Jesus veio para os seus não receberam, porque amaram mais as más obras. Preferiram as más obras. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus aqui? Israel. Jesus está falando: eu vim para a casa de Israel, eu não vim para os gentios. Olha aqui, irmão, eu me considero gentio, não me considero Israel. Eu me considero gentio. Se fosse para Jesus vir diretamente, ele não veio para mim. Mas João 1,12: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Em João 12 me torno filho. Quando me torno filho, me torno herdeiro. Quando me torno herdeiro, me torno participante daquele que veio fazer a grande obra. Eu e você somos participantes daquele que veio fazer a grande obra. Porque somos participantes dele. Aí eu me tornei de gentio, indiretamente, um judeu. Para se tornar um judeu tem que ter circuncisão. O que é isso, pastor? Circuncisão. Nós não somos circuncidados hoje segundo a tradição judaica, que é o prepúcio do homem, né? Falando do homem, o homem chegando seus até 8 dias de idade lá, hoje ele é no prepúcio, que é chamada a circuncisão. Hoje nós não precisamos fazer essa circuncisão para nos tornarmos diretamente filhos de Deus. Eu simplesmente tenho que aceitar Jesus, mas tenho que ser circuncidado aonde? No coração. Eu tenho que sofrer essa circuncisão no meu coração. E diretamente, indiretamente, sou filho de Deus. Não por merecimento, mas pela graça. Por aquilo que Jesus alcançou por mim e por você. E esta mulher queria uma bênção na parte dela, mas ela reconhecia, irmãos, que ela não fazia parte de nada disso. Mas olha, eu reconheço nesta mulher uma tremenda sabedoria. Ela viu situações aqui que lhe eram contrárias, mas ela soube questionar, isto é, soube conversar com o Senhor Jesus, não desprezando, pelo contrário, ela cada vez mais diminuindo, sendo comparada até aqueles que são os cachorrinhos, como ela mesma disse, né? Olha, até os cachorrinhos comem
das migalhas que caem das mesas dos homens. Ela se considerou um cachorrinho. Mas era uma mulher que estava necessitada e queria a direção do Senhor Jesus. Você pode perceber, neste quadro aqui eu percebo a persistência dessa mulher. Ela não foi embora assim à toa, não. Irmãos, há uma situação que acontece. Por muitas vezes ficarmos quietos, calados, ou até, para nós entendermos, não darmos muita atenção ao fulano A, fulano B, fulano C, por não sofrer essa atenção, muitos vão embora. Eu não tenho atenção daquela pessoa, eu não sou tão importante assim aquela pessoa. Aí começa a trazer muita situação anterior que precisa de libertação, que são complexos de inferioridade, muita situação que é contrária, que precisa de libertação. Não é só o endemoniado que precisa de libertação. Eu e você precisamos de libertação, irmãos. Quantas vidas aqui precisam de libertação? E percebemos que esta mulher não desistiu. Não desistiu, irmãos. Pelo contrário, ela foi até o final. E ela se considerou, irmãos, muito inferior, até comparando-se desta maneira. Cuja foi este considerado, entre aspas, cachorrinho. E veja o que esta mulher fez. Primeira coisa, versículo 28. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Por quê? Porque de todo esse contexto, o que aconteceu aqui, irmãos? Essa mulher ouviu o Senhor. Ela entendeu o Senhor. Além de ouvir o Senhor, cuja reconheceu que foi o único Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabia que estava indo. O que ela fez aqui, irmãos? Ela caiu de joelhos e começou a adorar o Senhor. Primeira saída para nós sermos resgatados na nossa fé. Reconheça quem você é, caia de joelhos e comece a adorar a Deus. Aos pés do Senhor Jesus nós vamos conquistar tudo, irmãos. Aos pés do Senhor Jesus nós vamos ser vitoriosos. Aos pés do Senhor Jesus nós vamos ser muitas vezes surpreendidos pelo poder de Deus. Aos pés do Senhor Jesus nós vamos ver e experimentar milagres acontecendo nas nossas vidas. Aos pés do Senhor Jesus. Esta mulher aqui, irmãos, reconheceu e prostrou-se aos pés de Jesus e começou a adorá-lo. Aí ele entra numa situação, irmãos, cuja ela foi tremendamente provada. Por ser mulher cananeia, foi provada porque muitas vezes no versículo 23 o Senhor ficou quieto na primeira instância, que não é isso que uma pessoa, quando procura uma resposta, de imediato ela quer ser respondida, de imediato ela quer uma solução. Não sei se tem pessoas aqui imediatistas que quando oram, dobram o joelho, peçam a Deus, já quer a solução, já quer a resposta. Não é assim que Deus trata com a gente muitas vezes. Estamos em processo de crescimento, de aprendizagem, estamos em processo muitas vezes de provas, para que nós sejamos vitoriosos. Mas eu preciso saber, irmãos, assim como esta mulher sabia o que ela cria, sabia o que ela pretendia. Esta mulher, ela tinha a sua postura, a sua posição. Ela não desistiu, pelo contrário, ela prosseguiu até o final, mesmo tudo sendo contrário a ela. Mas esta mulher começou a ser tremendamente, irmãos, abençoada. Olha o que essa mulher fez. Primeiro, Jesus disse para ela: porque essa mulher teve uma vitória na sua vida, porque ela exerceu a fé. Ela não queria, irmãos, mais nada, ela só queria uma coisa: a cura da sua filha. Em outras palavras, ela queria a saúde da sua filha. Em outras palavras, ela queria o bem-estar da sua filha. O único que pode dar, irmão, só tem resposta na sua vida. Não sei como você está aqui, mas só tem uma resposta na sua vida. A resposta vem do Senhor Jesus. Seja ela qual for para você. Seja até em relacionamento, seja qual for, Deus tem resposta para você. Seja em conquista de sonhos, como muitas pessoas permitiram que os sonhos fossem enterrados por circunstâncias. Até mesmo o diabo vem, porque sabe que a bênção é grande na sua vida e não quer que você seja abençoado. Ele vem por situações adversas e põe todos os teus sonhos por água abaixo.
E muitos aqui, irmãos, até sonhos, eles podem ser restaurados na sua vida. Deixa os sonhos ser restaurados na sua vida. Não morra com ele, pelo contrário. Viva e saiba que o único que pode estar restaurando esse teu sonho, aqui falando em sonho, é Jesus Cristo. Deixa Jesus, irmãos, fazer algo sobrenatural na sua vida. Não vamos ser mais aquelas pessoas acomodadas, aquelas pessoas que esperam acontecer de braços cruzados. Essa mulher foi atrás de Jesus, irmão. Nós temos todo aí um respaldo, armas de como conquistarmos, irmãos. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos uma das maiores armas, que esta arma, não existe exército na face da terra que vence, que é a oração. Quando nós começarmos a orar, irmãos, Deus, Ele move céus e terra a teu favor, para que você seja abençoado, porque Ele faz questão de me abençoar e te abençoar. Mas nós devemos estar colocando em exercício a nossa fé. O que nós estamos crendo? Em que nós estamos crendo? Estamos crendo só simplesmente por passagem? Estamos crendo simplesmente por saber que vamos ser um amanhã, quando Jesus voltar, eu vou para os céus? Isso nos motiva, sim. Mas a minha fé, irmãos, deve estar colocada em Jesus. Porque o que eu preciso mais? Essa mulher, irmãos, fechando aqui. Essa mulher, ela queria uma mudança. Essa mulher queria uma transformação da sua casa. Nós precisamos exercer a nossa fé, porque eu reconheço, e coloquei aqui uma anotação, irmãos, em relação à fé, que a fé, muitas vezes, irmãos, traz resultados para nós que nós precisamos ser tratados. A fé é indispensável, irmãos. A fé, cuja nós chegamos na presença do Senhor, é indispensável para que eu agrade ao Senhor. Como é que Jesus se agradou daquela mulher? Sem que esta mulher fosse até, para nós entendermos, merecedora. Essa mulher não era merecedora. Primeiro, Jesus não veio para ela, para a casa dela. Jesus veio para os israelitas. Mas ela não quis nem saber. Eu quero minha bênção também, eu quero minha porção. Espero que você entenda assim. Espero que você queira a tua bênção. Espero que você queira a tua porção. E Deus está aqui nessa noite para te abençoar. Então é impossível, irmãos, exercer e receber o milagre sem fé. E com fé nós agradaremos ao nosso Deus. Esta mulher agradou ao Senhor. Agrade o teu Senhor esta noite. Amém. Tenha fé. Amém. Creia. Irmãos, nós hoje entendemos um pouquinho sobre fé. E é interessante que a fé, eu fiz uma anotação aqui e coloquei assim, além de Hebreus 11:1, que fala sobre a fé, que é uma esperança, que é uma expectativa, que fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Uma situação de certeza de que eu vou obter, e uma situação de expectativa que eu vou alcançar. E coloquei assim, fé é a consciência. O que eu entendo, essa mulher teve plena fé. Ela teve consciência de quem é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que declarou-se com ela, e teve a plena consciência de quem ela era. E vou dizer assim, nós devemos ter a plena consciência de quem eu sou. Eu preciso saber quem Deus é, eu preciso saber de quem eu sou. E saber, irmãos, relacionar este lugar para com Deus. Para você entender melhor. Estou sempre na dependência de Deus. Esperando que Deus realize algo na minha vida. Eu espero que Deus faça grandes coisas na minha vida. Uma das principais, que a minha vida seja ela por completa transformada. Se for realmente buscarmos segundo uma necessidade em casa, vamos buscar a necessidade. Vamos buscar essa necessidade. Mas o único que tem a resposta é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E temos todo um respaldo hoje. Por isso que nós temos as melhores armas hoje nas nossas mãos, irmãos. Nós temos aí uma arma de calibre de 66. Essa penetra, irmãos, no homem. E ela
tem o efeito de uma espada que esguia, penetra no mais profundo do nosso ser, da nossa alma. Aquilo que me surpreende nesta mulher, que ela alcançou a sua bênção, fé está atrelada à humildade. Essa mulher nunca foi arrogante para com o Senhor Jesus, nunca questionou para com o Senhor Jesus. Pelo contrário, foi caracterizada como uns cachorrinhos. Mas ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Em outras palavras, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso da tua bênção. E Jesus virou ali e disse: mulher, grande é a tua fé. Mexeu no coração de Deus. Oxalá que a igreja que estamos aqui consigamos mexer no coração de Deus. Nós chegarmos aos pés de Jesus e clamarmos e buscarmos. O que você precisa hoje? Talvez de uma cura, não sei. Precisa de uma transformação, não sei. Precisa de uma restituição. Precisa, como cantamos aqui, de ser restaurado. Precisa ressuscitar. Tem gente morta no nosso meio, irmão. Precisa ressuscitar. E esse ressuscitar tem que trazer vida. O efeito de nós é vida. Essa vida que nos impulsiona cada vez mais em crermos nesse Jesus que faz coisas grandes, impossíveis a nosso favor, e é prazer dele realizar esses feitos em mim e você, para que ele seja glorificado e nós cada vez mais conheçamos a postura dele que ele é, e a nossa postura que não somos nada, mas nele somos tudo, porque ele é tudo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É esta a nossa postura, é esta a fé que nós devemos exercitar no nosso Deus. É fé verdadeira, irmãos. É fé objetiva. Irmãos, temos todos os meios aqui, todas as armas para chegarmos aos pés do Senhor Jesus. Pastor, está difícil para mim. Pastor, não consigo realizar isso sozinho. Irmãos, tem situações na Bíblia que o Senhor vai te provar e vai te levar a chegar aos pés dele sozinho. Tem situações na vida que Deus vai permitir que 4 homens te levam na presença do Senhor Jesus para que isso aconteça um milagre. Como foi aqueles 4 homens que levaram o paralítico, desceu pelo telhado. E este homem alcançou a sua bênção. Tem situações, mas tem situações para nós aprendermos que seremos provados, e esta prova vai nos fortalecer, e por isso que Deus permite que essas situações aconteçam conosco, comigo, com você. Não sei se está igual àquela mulher, não sei se tem pessoas endemoniadas aqui, mas existem pessoas, isso eu tenho certeza, que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de novidade de vida, precisam de uma nova história. E essa história, o único que pode escrever é o Senhor Jesus. Deixa Ele escrever a sua história, deixa Ele fazer tudo novo na sua vida. Mas veja a segunda ótica desta mulher, porque ela sabia em quem estava indo, filho de Davi. Outros relatos podemos aqui trazermos em relação de homens que tiveram fé. Assim como dei essa descrição, muitos têm muita fé, outros têm pouca fé, outros teve até não tinha fé. E o outro lá chegou, o pai dessa criança que estava enferma, chegou diante de Jesus e falou: Jesus, ele chorando em lágrimas, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Creio que nós devemos chegar aos pés do Senhor Jesus, pedindo assim: Senhor, aumenta a minha fé. Se você tiver fé, irmãos, peça para o Senhor te dar mais fé ainda. Mas nós devemos pedir ao Senhor Jesus: Jesus, acrescenta a minha fé. A fé vai fazer coisas grandiosas na minha vida. A fé vai fazer com que eu obtenha vitórias, não ao meu bel prazer, mas para o engrandecimento do reino do Senhor. Esta mulher aqui glorificou o Senhor Jesus, porque ao prostrar-se aos pés dele, ela adorou. A verdadeira adoração, irmãos, está na prostração. Não existe adoração, irmãos, cuja você está sem reverência na presença de Deus. A
verdadeira adoração está na prostração, que é aos pés de Jesus. Aí o Senhor recebe de bom grado e nós seremos abençoados. Feche seus olhos, curva sua fronte. Veja. Que coisa linda a grandeza de Deus. Essa mulher teve resultados, queridos, maravilhosos. E que eu e você nessa noite tenhamos resultados. Primeiro, queira de Deus. Mudança e transformação de vida. Tenha fé para isso acontecer. Não deixe a sua vida, irmão. Se isso estiver acontecendo, começa a refletir. Esta mulher foi sábia. Esta mulher teve discernimento. Seja sábia, seja sábio. Tenha discernimento. Não vive na rotina. Quando a gente vive na rotina, irmãos, é perigoso. É perigosíssimo. Estamos vivendo no mesmíssimo. Com Deus não existe o mesmíssimo. Porque a vida do cristão é aquela que anda em novidade de vida. Hoje é um dia que foi vitorioso. Amanhã será outro dia que você vai ser vitorioso. Mas na confiança do Senhor. Peça ao Senhor que ocorra isso na sua vida. Foi o resultado dessa mulher. Essa mulher teve uma vida transformada. Glória a Deus. Outra situação. Ela cresceu, irmãos. E 2 Pedro capítulo 3:18 fala claramente em relação a isso. Antes de tudo, igreja, cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E Jesus nos adverte tanto nas Escrituras antigas como no Novo Testamento. Jesus fala claramente: errais por não conhecer as Escrituras. Irmãos, precisamos conhecer cada vez mais as Escrituras para sermos abençoados e sermos vitoriosos. E ter uma fé, irmãos, em nossos corações, que é uma fé constante. Não tem uma fé oscilante. Hoje você crê, amanhã você não crê mais. Hoje você sabe que Jesus pode fazer, e amanhã você perde a esperança naquele que pode trazer resultado para a tua vida. Não faça isso, não. Vamos pedir ao Senhor para nós sermos melhores cristãos. Peça ao Senhor: Senhor, acrescente fé no meu coração. A fé te leva à salvação, queridos. A fé te leva a conquistas. A fé te leva a resultados, seguindo a orientação e direção de Deus. Senhor, junto com a tua igreja, eu me posiciono